Fala aí, gurizada! Hoje eu tô aqui pra falar de coisa boa. Você já se perguntou por que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus? Por que de todas as religiões que existem, o cristianismo é a religião correta? Nesse vídeo aqui, eu quero tentar responder isso de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais racional. Você pode pensar aí na sua casa e você vai chegar a essa conclusão da mesma maneira que eu. É claro que toda religião, pessoal, vai pegar que o seu Deus criou o universo, que o seu Deus criou tudo, né? Que Zeus criou o universo, que Jesus Cristo criou todas as coisas que existem. Enfim, toda religião vai dizer isso, ou a maioria delas, pelo menos, eu não sei, desconheço algumas. Inclusive, esse é um dos argumentos, pessoal. O Deus criador dos céus e da terra, para ele ter esse nível de poder, a primeira coisa que ele deve ter, no mínimo, o poder de fazer é de se tornar um dos deuses mais famosos da humanidade. Ou se não o deus mais famoso, se não um dos deuses mais famosos. Porque se ele é Deus poderoso para criar todo o universo, ele deve ter, no mínimo, o poder para espalhar a própria palavra, né? Para mandar apóstolos, para mandar discípulos, enfim, para que os seres humanos conheçam a palavra dele. E bom, um dos deuses mais famosos da humanidade, é claro que é Jesus Cristo. O outro pensamento, pessoal, um Deus que criou todo o universo antes mesmo do próprio universo existir, ele deve ser um Deus primeiramente imaterial, ou seja, ele não pode ter matéria, ele não pode existir, não pode ser físico, porque se um Deus físico cria o universo antes mesmo do mundo físico existir, isso não faz sentido nenhum. Então, um Deus ele deve ser primeiro imaterial, transcender a matéria, ele deve ser completamente espírito. Então vamos juntar os dois argumentos. O Deus ele tem que ser primeiramente um dos mais famosos da humanidade e deve ser um Deus em espírito. E bom, a gente chega a dois possíveis deuses, pessoal. Alá e o Deus cristão. Porque Alá e o Deus cristão, ambos são imateriais e ambos são muito famosos na nossa história. Mas por que o cristianismo é a religião verdadeira, você me pergunta? Bom, isso por conta da imagem do próprio Jesus Cristo. A gente já tem várias provas arqueológicas, pessoal, de que Jesus Cristo realmente existiu. Além, é claro, dos documentos da Bíblia, que são sim considerados documentos, nós temos muitas outras fontes históricas, científicas e históricas, de que Jesus Cristo realmente existiu e que ele realmente esteve aqui nessa terra. Então, se a gente pegar os evangelhos, que eu peguei aqui agora na minha mão, se a gente pegar os evangelhos e analisar o que o Jesus Cristo dizia, nós vamos ver que em vários momentos ele se afirma dizendo como Deus. Jesus Cristo ele fala que ele é o eu sou, e o eu sou no Antigo Testamento é visto como o próprio Deus. Jesus Cristo também se considera o Filho do Homem, e o Filho do Homem no Antigo Testamento, novamente, ele é considerado como Deus. Sem contar diversas outras vezes que Jesus Cristo fala, eu e o Pai somos um, né? Quem vem a mim, vem ao Pai. Então, diversas vezes Jesus Cristo afirma que é Deus. Então, se a gente assume que Jesus Cristo realmente existiu e que ele afirmava ser Deus, nos resta três opções, pessoal. Ou Jesus Cristo era um mentiroso mequetrefe, ou então ele era um maluco biruleibe das ideias igual eu, que acreditava na própria mentira, ou então ele falava a verdade. E por que Jesus Cristo não é um mentiroso, você me pergunta? Jesus Cristo não é um mentiroso, pessoal, porque nenhum mentiroso, por mais bom que seja, ele nunca vai morrer pela própria mentira. E os mentirosos, pessoal, como a gente tem vários exemplos de políticos, eles desistem quando tem uma simples ameaça de serem presos. Imagina então de ser morto e ter que morrer por essa própria mentira. Normalmente os mentirosos, eles sempre confessam a própria mentira. Então ninguém seria louco de morrer pela própria mentira. Ou seria? Será que Jesus Cristo era realmente louco? Mas se ele fosse louco, pessoal, como que ele conseguiria falar coisas com tamanha sabedoria e complexidade que a gente vê na Bíblia? Um louco não ia conseguir falar esse tanto de loucuragem. E o que? Jesus Cristo ele tinha tipo uma tosse de loucura? Como é que ele transmitiu essa loucura e fez com que outras 12 pessoas, os seus 12 discípulos, morressem por ele também? Então nos resta apenas uma opção: Jesus Cristo realmente era Deus, o único e verdadeiro Deus, meus caros amigos.